Olá, pessoal! Nós, Fabiana Gonçalves Hussein, professora, Eril Medeiros da Fonseca, doutorando, viemos aqui apresentar algumas discussões sobre uma forma de abordagem de ensino de Química e de Ciências na perspectiva CTS, por meio de questões sociocientíficas e fazendo uma conexão com a Química Verde. Somos integrantes do projeto CNPq denominado Quimidex Ambiental. Para contextualizar essa temática e essa perspectiva de abordagem, tornando o ensino e a aprendizagem de química mais interessante e significativo, trazemos essas duas questões do Enem de 2015 e 2019. Na primeira questão, a controvérsia está implícita no diálogo na figura, pois como se pode querer matar oferecendo bons alimentos? Já nessa segunda questão trazida, relativa à morte de abelhas, diz respeito à tomada de decisões científicas e tecnológicas. Esses dois exemplos envolvem o uso de agrotóxicos em plantações e os seus impactos na sociedade. Portanto, trazem a possibilidade de trabalhar questões controversas no ensino de química no ensino médio. O uso de algumas substâncias químicas, como os pesticidas e inseticidas, ocorre no mundo inteiro, que se por um lado ajuda na agricultura, por outro são uma ameaça aos seres vivos. Nesse sentido, ao se problematizar isso na educação científica como uma questão controversa, adota-se a perspectiva de um ensino, ciência, tecnologia e sociedade. Para compreender melhor os fundamentos teóricos desse tipo de ensino mais contextualizado e com questões problematizadoras, é que vamos conhecer um pouco sobre o movimento CTS e suas repercussões na educação. O movimento CTS, ele surge, se difunde e consolida justamente pelos necessários questionamentos relativos às implicações da ciência e tecnologia em nossas vidas, em que são analisados seus valores, usos e interesses envolvidos. Para muitos, ciência e tecnologia são vistas como neutras, sinônimos de progresso e que só faz bem a nós humanos e ao ambiente. Mas não é bem assim, e os dois exemplos das questões do Enem mostram isso. Então a pergunta é: existem alternativas tecnológicas mais limpas? Existe a possibilidade de obtenção e substituição de poluentes? Nós traremos ainda nesse vídeo alguns outros exemplos de temáticas para discussão sobre a educação CTS, como o das mudanças climáticas, agronegócios, entre outros. Traremos ainda mais detalhes sobre a educação, ciência, tecnologia e sociedade e apresentaremos alguns formalismos metodológicos para o seu uso. Com essa breve exposição sobre a educação CTS, buscamos reforçar o entendimento sobre como a ciência e tecnologia influenciam o contexto cultural, social, econômico e político. Portanto, para além do domínio conceitual e teórico, o ensino voltado à cidadania precisa reconhecer essas relações e implicações da ciência e tecnologia. Além disso, essa perspectiva precisa se fazer presente na formação inicial e continuada de professores, visando a formação crítica perante a influência da ciência e tecnologia na sociedade, o que pode ser facilitada do ponto de vista metodológico pela abordagem de aspectos sociocientíficos. Enfatizamos, portanto, essa forma mais simplificada para ensinar em um currículo com enfoque CTS, que no caso utiliza um aspecto sociocientífico, ASC, que pode ser na forma de um tema controverso, de uma pergunta, ou questão pontual sobre aspecto social, ambiental e tecnológico, ou mesmo por meio de questionamentos dirigidos ao tema proposto. Portanto, para se desenvolver os aspectos sociocientíficos, estes precisam ter algumas características, por exemplo, ser uma controvérsia, ter significado social, estabelecerem relação do conteúdo com a ciência ou tecnologia. Em um estudo que fizemos a partir de itens do Enem, propusemos uma estrutura mínima para se organizar sequências didáticas de natureza sociocientíficas, a qual vocês podem ver na tela. E como elas foram pensadas e estruturadas para questões do Enem ou outros materiais didáticos. Primeiro,
Definir qual tema global de interesse. Segundo, definir o item, no caso do Enem, a ser utilizado. Terceiro, retirar as informações de base para elaborar a sequência. E quarto, construção da sequência. Dito de outro modo, para essa construção, a sugestão é se guiar pelas seguintes questões. Qual é a controvérsia envolvida na questão? Qual é a relação entre a controvérsia e a realidade local? Que elementos foram elencados para discutir a controvérsia? Como relacionar o conteúdo programado para fomentar a discussão dos elementos elencados e promover a tomada de decisão? Quais as possíveis estratégias de ensino que se adequam à discussão da controvérsia pautada nos conteúdos escolhidos? Qual será a atividade desenvolvida como prática social? Qual será a sequência de atividades e o método de avaliação empregado? O que trazemos aqui na tela é outro exemplo de aplicação de aspectos sociocientíficos. No caso, é o item 54 da prova do Enem de 2013, que fala da reciclagem do plástico. Veja que a controvérsia aparece nas alternativas para possíveis soluções ao problema. Porém, nessa questão, ainda poderíamos salientar outro aspecto. Se fizéssemos uma avaliação mais aprofundada sobre o uso dos plásticos como embalagem, portanto, problematizando seus benefícios e problemas em uso, produção e descarte, talvez o melhor seria nem ter o plástico para se reciclar, pois não deveríamos usá-lo. Ora, esse tipo de problematização crítica é que chamamos de estudos CTS, que podem se aliar ao ensino de Química Verde, como veremos mais adiante. Ainda explicando sobre o uso da abordagem ASC na elaboração da sequência didática, tem-se as seguintes etapas. Etapa 1. Contato com o tema. O objetivo seria entender os aspectos gerais e abrangentes do tema para que se possam embasar argumentos e tomada de decisão. Na etapa 2, a abordagem de conteúdo específico seria relacionar o conteúdo específico da química com o tema de modo a torná-lo significativo. No caso de questões para o conteúdo, empregar questões que promovam a formação cidadã. Na etapa 3, controvérsia e tomada de decisão, confrontar ideias e valores acerca do tema com embasamento científico promovido na etapa 2. Na etapa 4, prática social, teria como objetivo compartilhar conhecimentos e argumentos e ou desenvolver habilidades de cunho social. Então, dando continuidade, nós trazemos aqui, a título de exemplo, algumas reportagens que mostram os agrotóxicos como uma temática importante de ser discutida no contexto brasileiro. Por exemplo, alguns casos de pessoas e bebês intoxicados e a ingestão de pesticidas. Os pesticidas, o uso de pesticidas sintéticos em larga escala, ele iniciou no século XX, em período pós-guerra, sendo utilizado na agricultura para a produção de alimento. Então, por isso mesmo, isso é uma temática diretamente ligada às nossas vidas, porque afeta o que nós comemos, o nosso bem-estar, a nossa saúde e o próprio meio ambiente. Então, uma perspectiva de ensino tradicional, isso seria abordado apenas por meio de conceitos isolados, sem deixar clara a implicação com o nosso dia a dia. Já em uma perspectiva CTS, a inserção dessa discussão no sentido de aspectos ambientais, econômicos, sociais e de saúde pública. Isso assume a necessidade do uso de agrotóxicos, por exemplo, como uma questão só científica. Então, nós precisamos entender um pouco mais sobre o conceito de questões só científicas. E o que é esse conceito de questões só científicas? Ela divide opiniões e precisa necessariamente envolver a dimensão científica e tecnológica para a formação de opiniões, levando em consideração que as questões só científicas elas problematizam os impactos que determinado empreendimento
ou matemática possui na sociedade e o seu próprio custo-benefício, né? Logo, então, né, os objetivos da abordagem das questões sociocientíficas no ensino de ciências, ele envolve a articulação de temáticas ambientais com os problemas vivenciados pelos sujeitos. E elas nos auxiliam a construir argumentos, né, baseados em fatos concretos e cotidianos. Isso contribui na aprendizagem, né, de conceitos científicos. Então, nós temos alguns objetivos no ensino de ciências que nos auxiliam a pensar nesse aspecto e nessas questões, né, como a relevância, comunicação, a análise e a compreensão. Então, aqui nessa tela, nós chamamos a atenção para uma ampla revisão da literatura que foi realizada em eventos brasileiros, né, no ensino de ciências, num estudo que foi realizado por Poliane Souza até o ano de 2016. Né? E foi constatado por ela que há uma grande polissemia de termos relacionados a questões sociocientíficas, como temas, questões polêmicas, temas contemporâneos, aspectos controversos ou sociocientíficos, discussões sociocientíficas, né? Por outro lado, Pedro Reis, então, ele apresenta 3 tipos de controvérsias, né? Então, existem aqueles tipos de controvérsias científicas, que são internas e restritas à comunidade científica, controvérsias sociocientíficas, que envolvem essa dimensão, essa tríade de ciência, tecnologia e sociedade, e aí vai dividir a comunidade científica, a sociedade em geral, a partir de inovações científicas e tecnológicas, e existem as controvérsias socioambientais, e aí envolve uma ampla gama de atores sociais, né? Não apenas cientistas ou decisores políticos, mas um grupo de cidadãos maiores, né? Isso envolve a opinião sobre o impacto ambiental de algum tema que possui necessariamente a dimensão de ciência e tecnologia. Porém, o que percebemos é que mesmo apresentando essa polissemia de denominação, as questões sociocientíficas elas buscam ampliar a análise sobre a presença, a produção e o uso da ciência e da tecnologia no nosso cotidiano. Então, nessa perspectiva, nessa tela, nós apresentamos algumas articulações entre as questões sociocientíficas e os princípios da química verde, né? Então, nós buscamos aproximar a problemática e temáticas ambientais no âmbito da química e do seu ensino com a perspectiva CTS. Então, a química verde ela tem como fundamento o princípio da prevenção, né? O que isso significa, né? Indica que se deve evitar a produção de resíduos químicos antes de tratá-los ou limpá-los depois de produzi-los. Então, os impactos ambientais e econômicos dos processos químicos, eles precisam ser reconhecidos previamente, né, antes, e deve-se fazer de tudo para minimizá-los, seja do ponto de vista da qualidade ou da quantidade de matéria envolvida na busca da eficiência de energia dos processos, né. Então, esses princípios, eles dialogam com a discussão realizada por Décio Auler, quando ele menciona sobre o processo de pré-produção numa perspectiva ampliada de CTS. Não se discute a nível social, por exemplo, sobre a produção de agrotóxicos, o impacto ambiental que eles tiveram antes de se produzi-los, né? Apenas se menciona sobre as suas consequências após eles já terem sido produzidos e também comercializados, né? Além disso, então, também é necessário considerar que aquilo que foi produzido hoje, em pouco tempo, também vai deixar de ser útil e vai ter um novo produto para ser substituído, né? Para ser substituído e para substituir o que já se tornou obsoleto, né? O que já se tornou ultrapassado, né? Então, nessa outra tela, nós vemos um outro princípio da química verde que diz respeito à síntese de produtos menos perigosos, né? O objetivo é já sintetizar um produto químico que utilize ou gere substâncias com pouca ou nenhuma toxicidade à saúde ou ao meio ambiente, né? Isso se faz, quando possível, com desenho molecular adequado, buscando a eficiência no uso dos átomos das moléculas envolvidas numa reação de síntese, né? Um outro aspecto que envolve o desenho molecular para a degradação após o uso, o que significa que, quando possível, os produtos e subprodutos de uma dada reação, quando em contato com o ambiente natural, eles não terão efeitos negativos ou estes são degradados, né? Isso faz muita diferença quando pensamos nos agroquímicos, né?
Então é preciso haver mais incentivo para uma evolução científica e tecnológica para a produção de produtos com técnicas menos nocivas ao ambiente, né? A exemplo da produção de sementes com segurança alimentar. E do mesmo modo, também deveria valer mais os princípios e técnicas da agricultura familiar ou da própria agricultura regenerativa, né? Então, a utilização dos agrotóxicos a longo prazo, né? Por que isso? Porque pode causar infertilidade e a dependência química do solo, pode causar êxodo rural, desmatamento, além de haver também a dispersão de produtos químicos no ar, né? Então, diante de tudo isso, o que a gente precisa pensar, né? Qual a relação entre questões científicas, CTS, na área da química, com a química verde, né? A química, ela é uma área científica, produtora de objetos por meio da modificação de substâncias, né, de origem natural ou sintética. Ela, né, historicamente, a química, né, desenvolveu processos químicos onde prevaleceu a eficiência técnica e econômica, mas secundarizou os efeitos ambientais de seus produtos e os produtos por elas obtidos, né? A exemplo dos próprios agrotóxicos que nós estamos discutindo. Então, é justamente essa preocupação da química verde com a prevenção dos problemas ambientais. Então, isso se relaciona com a ideia de abordar e fazer ciência conhecendo o seu impacto ao ambiente, né? Isso precisa ser considerado ao se ensinar ciências, química, desde o ensino fundamental até o ensino superior. Até mesmo porque a química ela é um ramo da ciência que se desenvolve nos sistemas de ensino e também na indústria, né? Então, por meio do trabalho com a temática socioambiental agrotóxicos como uma questão sociocientífica, nós pensamos nessa perspectiva mais ampliada do CTS, nessa abordagem, né? Como que ela pode ser, como que essa temática pode ser abordada em aula, como que isso pode ser trabalhado, né? Então, nós temos na tela, né, alguns enfoques e alguns pontos de discussão em que isso pode acontecer, né? Então, a produção e o uso de agrotóxicos em larga escala e a justificativa de modernização na agricultura, a própria Revolução Verde, ela surge muito nesse sentido de derrotar a fome no mundo, né? Então essas discussões elas envolvem diversas áreas, né? Como a economia, a política, o meio ambiente, a ciência, a tecnologia, a ideologia, a ética, a moral. Envolve também ecologia, filosofia, história, biologia, química, sociologia, geografia e a própria saúde ambiental. Então, na abordagem dessa temática, né, dos agrotóxicos no ensino da química, algumas discussões elas podem ser realizadas, a exemplo das relações de poder, dos valores éticos e morais, a produção de alimentos e as implicações dessa temática e dos agrotóxicos, é claro, para a saúde humana e o meio ambiente. Então, essas discussões elas podem envolver a utilização da controvérsia controlada. Isso deveria envolver, por exemplo, as condições do solo de determinada localidade, se utilizando ou produzindo vídeos com o escopo de elaborar uma petição ao Ministério Público ou à própria Secretaria do Meio Ambiente, por exemplo. Para finalizar nossa exposição, vamos falar mais um pouco sobre o chamado Movimento Estudo CTS. Este surge das movimentações ativistas políticas que questionavam sobre essa visão linear. Quanto mais ciência, mais tecnologia, mais desenvolvimento econômico e, portanto, mais desenvolvimento social. Logo, é fundado no berço da sociologia com as influências de vários campos teóricos, tais como sociologia, política, economia, filosofia e ética. Foram vários pesquisadores, instituições ou universidades que realizaram o estudo dessa história do surgimento do movimento CTS e de todas as suas repercussões no campo científico, educacional e social. Nesse sentido, destacamos alguns dos pressupostos dessa área de pesquisa e também do ensino de ciências. Dentre os objetivos da CTS, destaca-se o desenvolvimento de valores vinculados aos interesses coletivos, ou seja, estudar e exercer uma educação, ciência, tecnologia e sociedade é pensar, considerar não apenas o indivíduo, mas a sua relação e integração com a sociedade.
A abordagem da educação com enfoque CTS tem por objetivo formar cidadãos que possam estar científica e tecnologicamente alfabetizados. Os estudos CTS têm, portanto, a natureza crítica, discutindo aspectos históricos e epistemológicos da ciência e tecnologia, da natureza da ciência, das parcialidades e não neutralidade ao se fazer ciência. E a abordagem CTS multiplica em suas aplicações, práticas e experiências no ensino de ciências para a formação do cidadão crítico ao avaliar os impactos da ciência e tecnologia com a sua alfabetização científica. Tendo em vista que os estudos na área de química verde, assim como das ciências da natureza de um modo geral, discutem sobre os impactos da ciência e tecnologia sobre a natureza, então vale a pena a gente ressaltar também os estudos CTSA, que surgem posteriormente ao CTS e destaca o ar de ambiental. A essência do ensino CTS é colocar o estudante para perceber essa trilogia, ciência, tecnologia e sociedade, fazendo as suas leituras e interpretações críticas de como a ciência e tecnologia podem chegar a influenciar a sociedade e, inclusive, até a formar uma nova sociedade. Já que tem alguns estudos que mostram essa influência tão grande da ciência e tecnologia no nosso modo de viver, na nossa cultura. Mas, para isso, precisa considerar que a aprendizagem dos saberes inerentes na ciência e tecnologia precisa acontecer para que seja possível essa criticidade. O papel do professor é promover todos esses conteúdos e discussões para possibilitar que o estudante seja o centro nestas discussões. O ensino da ciência na postura CTS é muito mais indicado para o ensino e aprendizagem das ciências, em contraste com o ensino tradicional, que é mais dirigido ao próprio conteúdo da ciência pura, em que o professor apenas ensina o conceito científico, desvinculado das abordagens e implicações deles na nossa cultura e no ambiente. Aqui nós entramos mais diretamente nas estratégias e metodologias para desenvolver as abordagens CTS no ensino de Química, Ciências, para responder perguntas como essa: como ocorre e como se trabalha CTS no ensino de ciências? Atualmente já existe uma abundante literatura de artigos científicos e livros didáticos para se trabalhar os estudos CTS e suas aplicações na educação. Muita coisa foi desenvolvida nos anos de 1980, 1990 e, particularmente no Brasil, já começou nos anos de 1970. Ressaltamos que usar a abordagem CTS nos permite ensinar conteúdos científicos e tecnológicos em conjunto com discussões, reflexões de seus aspectos históricos, éticos, políticos, culturais e socioeconômicos. Também desenvolver a abordagem CTS na educação química científica permite a compreensão das dimensões, pressupostos e consequências das tecnociências na sociedade. Chegamos ao fim de nossa exposição. Esperamos que tenham gostado e que tenha sido útil. Agradecemos o apoio e colaboração ao Grupo de Investigação no Ensino de Química, GIEC, Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, Universidade Federal da Bahia, UFBA, Quimidex e Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Deixamos aqui algumas das referências utilizadas para organizar essa apresentação. Nosso muito obrigado!